Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre pronomes. Vamos focar nos pronomes que são mais cobrados nas avaliações que vocês forem fazer aí, tá bom? Então, prestem atenção, fiquem comigo que vocês não vão se arrepender, hein? Bem, normalmente a referência de um pronome é um substantivo que pode antecedê-lo, né? Que pode estar antes dele. E agora vamos falar dos pronomes mais básicos que são explorados em vestibulares. Primeiramente, pronome pessoal, né? Pronome pessoal do caso reto, que são os subject pronouns, que todo mundo conhece, né? Bem conhecido pela maioria, pelo menos. I, you, he, she, it, we, you e they são os pronomes que têm a função de sujeito, por isso que eles são subject pronouns. Já os pronomes pessoal do caso oblíquo, os pronomes pessoais, desculpa, do caso oblíquo, são os object pronouns, têm a função de quê? De objeto, né? Então, quais são? Me, you, him, her, it, us, you e them. Pronome possessivo e adjetivo possessivo. Primeiro, os adjetivos possessivos, eles são sempre seguidos de um substantivo. My, your, his, her, its, our, your e their. Por isso que a gente fala my house, your name, his dog, her book, its food, our books, e assim vai. Agora, os pronomes possessivos nunca são seguidos de substantivos, eles substituem o substantivo. Normalmente eles vão vir depois de um verbo ou no final da frase, tá? Então, quais são eles? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. E aí, pessoal, prestem atenção no hers e no it. Esses S's que tem no hers e no its, por exemplo, e no his, não tem nada a ver com plural, tá, gente? Por favor, nada a ver com plural. Principalmente para diferenciar mesmo. O hers, principalmente, é para poder diferenciar, né, o hers e o yours, para diferenciar os de cima, os adjetivos possessivos que não têm esse S. Então, não confundam. Os que são do plural são ours, yours e theirs. E mesmo assim, esse S ele é um S só diferenciador mesmo, tá? Não fiquem com essa relação de porque viu S é plural, não. Pelo amor de Deus, hein? Não façam essa confusão. Pronome reflexivo, o antecedente é o sujeito. Gente, pensem sempre na questão do espelho. Reflete, reflexivo. Então, ele vai ter que fazer essa referência com o sujeito, tá? Então, você nunca vai poder usar um pronome reflexivo diferente do sujeito. Então, se o sujeito for I, o meu pronome reflexivo sempre será myself. E assim vai. Nós temos yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Lembrem sempre dessa relação. Se o sujeito for you, yourself ou yourselves, se for plural. Se for he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves e they, themselves. Não me errem mais isso, hein? Não coloquem, não mistura, porque aí vocês vão estar entrando em uma outra situação. Pronome demonstrativo, this, that, these e those, são aqueles que vocês usam para poder mostrar algo, né? These e that são os do plural, desculpa, são os do singular, these e that são os do singular, these e those são os do plural. This e these a gente usa para palavras que estiverem, para objetos que estiverem próximos do falante. That e those para objetos que estiverem longe do falante, né? Objetos também podem ser para ideias. Então, por exemplo, uma ideia no presente, você usa o this. Já uma ideia que se remete ao passado, a gente vai usar o that, se for no singular. Ou these, se for no plural mais presente. E those, se for no plural remetendo ao passado. Fica essa dica aí que é extra, hein? Essa dica é extra. E aí, para fechar, nós temos os pronomes relativos, que vão estabelecer relações entre duas orações, como acontece no português, por exemplo. Né? A gente tem aí o uso do pronome relativo que, no português, que ele faz essa função, né? Ele traz essa função de ligar as duas orações. E aqui no inglês também a gente vai ter. Mas, no inglês, a gente tem cada pronome relativo para cada circunstância. Por exemplo, quando a gente pensa em
estabelecer uma relação de antecedente com pessoas, nós podemos usar o who, o whom e o that, que quer dizer que e quem. Por exemplo, the man who is here is my neighbor. Ou, the man whom I saw is my neighbor. Então a gente tem aí o uso de who e whom, né, para fazer essa relação com pessoas. O that pode substituí-los. E quando o antecedente indicar coisa ou animal, a gente pode usar o which. O that também aparece aí porque o that também pode ser usado no lugar do which. Por exemplo, the pencil which I bought is blue. A gente tem aí esse uso do which. Whose. Whose a gente usa quando indicar posse, né? A relação for uma ideia de posse e qualquer antecedente pode ser utilizado. O importante é que haja essa ideia de posse. Por exemplo, he is the man whose dog was lost. Então eu estou fazendo aí essa relação com uma ideia de posse. O whose pode ser substituído por um pronome, por um adjetivo possessivo, por exemplo. Eu posso dizer, he is the man, his dog was lost. Quando for possível essa substituição por um adjetivo possessivo, a gente sabe que ali o pronome relativo que vai ser usado é o whose. Vou repetir o exemplo para vocês poderem visualizar. He is the man whose dog was lost. Agora, quando o termo que antecede for referente a um lugar, a gente vai usar where. Por exemplo, I don't know where the show happened. Ou, that is the school where I studied. Então, a gente tem essa ideia aí de lugar com o termo que o antecede. Quando a ideia for de tempo com o termo que antecede, a gente pode usar o when e o that também. Por exemplo, I don't know when the show happened. I don't remember when I talked to her. A minha ideia aí é de tempo, tá? E quando for uma ideia de why, quando a gente vai falando de indicar motivo, razão, o termo que o antecede trouxer essa ideia de motivo e razão, a gente vai usar why. Por exemplo, I'd like to know the reason why you're so late. Ou, poderia não usar esse reason. I'd like to know why you're so late. Eu estou trazendo aí essa ideia de motivo, de razão. Então, esses são os pronomes mais cobrados nas avaliações que vocês poderão fazer no futuro. Mas é super importante que vocês pratiquem esses pronomes. E a única forma que a gente encontra de praticar é realizando os exercícios que estão nas apostilas de vocês. É a minha dica, tá? É o meu pedido também que vocês façam tanto os exercises como o Grammar in Context e o Further Practice. Eu vou confiar que vocês irão fazer, hein? Por favor, não me decepcionem. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula, tá bom, pessoal? Foi muito bom estar com vocês nesse momento. Bye, bye!